Graça e paz, amada igreja. Bom estarmos aqui mais uma vez, nesse 7 de setembro, para nós podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor, e nesse momento, ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É feriado, né? Igreja cheia com a graça de Deus, e nós daremos início, considerando o mês que se comemora a independência do Brasil, nós faremos uma minissérie com 3 pregações acerca da nossa verdadeira pátria. No domingo pela manhã, o pastor Carlos tem trazido a exposição em séries também sobre os reis. Hoje foi sobre o rei Saul, e ao final sempre tem apontado para o verdadeiro rei, Jesus Cristo. Então aqueles que quiserem participar do domingo de manhã e do domingo à noite, tenho certeza que vocês receberão assim um alimento espiritual maravilhoso e abençoador para a vida de vocês. Convido a igreja a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 17, e o pessoal da mídia, já vou pedir uma ajuda também, já para deixar os slides no jeito, logo. Então, Filipenses capítulo 3, versículos 17 a 21. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Pai amado, Deus Santo e Todo-Poderoso, damos graças, Senhor, pelo culto dessa noite, por todos os atos que já passaram aqui, Senhor, e por esse momento em que o Senhor vem falar conosco. Venha, Senhor Deus, aos nossos corações, fale conosco, ó Pai querido, iluminando as nossas mentes, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, que possamos aplicar as verdades que ouviremos essa noite em nossas vidas, ó Deus, lembrando que a nossa pátria está nos céus. Sê com esse pregador, ó Pai querido, que o Senhor nos use, que o Senhor nos ajude na exposição da sua palavra, e é em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém. Meus irmãos, então, como eu falei, hoje é o dia 7 de setembro, é comemorada a independência do Brasil. E lá no ano de 1822, alguns dias antes, no dia 2, houveram novas exigências de Portugal para que o Brasil as cumprissem. Essas exigências chegaram no Rio de Janeiro, e enquanto Dom Pedro estava em sua viagem na hoje capital, São Paulo, naquele tempo ainda não era. A sua esposa prontamente escreveu uma carta, passando orientações para ele. Depois de ouvir o conselho dos ministros, decidiu enviar essa carta para o marido, aconselhando, falando: olha, chegou a hora de você declarar a independência desse país aqui. Vamos sair da dominação lá de Portugal. A carta chegou a Dom Pedro no dia 7 de setembro. No mesmo dia, às margens do riacho do Ipiranga, então ele declarou a independência, com aquele famoso grito: independência ou morte, pondo então fim aos 322 anos de domínio português. Um tempo depois, lá no dia 12 de outubro, Dom Pedro ele foi aclamado imperador, e no 1º de dezembro coroado bispo do Rio de Janeiro, dando então assim o título de Dom Pedro I. Naquele ano então o Brasil se torna uma pátria independente de Portugal, um país com a majestosa natureza, um país rico em ouro, e com as famosas árvores que deram um nome a ele. Não era assim tão majestoso, não era assim
tão acalorado e receptivo. Era um país como qualquer outro do mundo, influenciado pelo pecado, influenciado pela maldade, e desde a sua colonização, os povos originários, eles já eram presos, já eram torturados por aquele grupo, uma milícia vinda da coroa portuguesa, em nome de Deus, que agiam totalmente contrário às verdades bíblicas. Como exemplo de algo ruim que aconteceu na história do Brasil, lá voltando alguns séculos, assim dizendo, em 1558, houve uma tentativa de evangelização pelos cristãos protestantes, os chamados huguenotes, enviados por João Calvino. E o que aconteceu com aqueles homens? Eles sofreram perseguição religiosa daqueles que dominavam a época. Eles foram mortos lá na Baía de Guanabara, amarrando sobre seus pés pedras que afundaram lá naquele mar. Claro que aquele período deu a oportunidade de uma das mais magnificantes confissões de fé, a Confissão de Fé de Guanabara. O Senhor já vinha trabalhando com os nossos irmãos a maneira que Ele iria trazer o verdadeiro evangelho para as nossas terras. Mas voltando à história da independência, após a independência, o Brasil se torna então o seu próprio império. No ano de 1889 se torna a República, então a proclamação da República. Já em 1964 até 1985, a intervenção dos militares. Em 1908, o poder vai para a mão do povo, com a famosa Constituição Federal Cidadã, a Constituição de 1988, dando garantias e liberdades ao povo brasileiro, dando garantia de liberdade de culto religioso e de fé. Em 1989, muitos de vocês sabem, foi o ano das eleições diretas, vencendo Fernando Collor de Mello, conhecido como o perseguidor dos marajás, que vai acabar com essa mamata toda. Não foi bem assim. Quem vivia aquela época sabe muito bem o que aconteceu com a economia do país. O que tudo isso tem a ver, Fábio? Por que você está contando toda essa história? O que tudo isso tem a ver é que nós encontramos nessas histórias líderes que não temem a Deus, líderes que refletem o interesse de uma sociedade que está corrompida espiritualmente e que a cada dia tem levado o país para um caminho mais distante do Criador. Há poucos minutos o pastor Carlos pediu oração pela nossa nação, compreendendo que a nação tem sido castigada. E nós rogamos, clamamos a Deus para que isso cesse. Mas até agora o que nós estamos vendo é realmente um reflexo de uma sociedade que não tem buscado adorar e glorificar o nome santo do nosso Deus. E isso, meus irmãos, não tem acontecido só no Brasil, isso tem acontecido pelo mundo afora. Temos vivido em sociedades que têm se declarado inimigas da cruz, pessoas que perseguem o cristão, pessoas que visam a sua própria glória, os seus próprios prazeres, pessoas que têm seguido os seus maus exemplos. Será que isso tem valido a pena para esse mundo? Tudo isso, meus irmãos, nos faz refletir que nós que fomos escolhidos por Deus, não somos esse mundo. Nós vivemos aqui de uma maneira muito temporária. E nós temos o maior exemplo de todos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vivemos, nós temos que viver para a glória dEle, e nós já temos que pensar na nossa pátria celestial, na nossa vida eterna. Enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por vários problemas, mas nós estaremos tranquilos esperando a grande volta do nosso Salvador. Por isso, meus irmãos, o tema dessa noite é: alegrem-se na pátria celestial. Alegre-se na pátria celestial. O primeiro ponto nos faz refletir sobre a quem nós devemos imitar. Sede imitadores do Rei. Sede imitadores do Rei. E para contextualizar o período em que a carta aos Filipenses foi escrita, a cidade de Filipos se tratava de uma importante cidade da Macedônia, e muito possível uma colônia romana.
E a epístola, a carta aos Filipenses, é uma das 4 cartas da prisão, que são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E essa em específico é um testemunho de alegria de Paulo. Alegria de um mútuo sentimento com aqueles irmãos que em necessidades o haviam socorrido. Em momentos de dificuldades, aqueles irmãos foram ao seu socorro. Também como uma resposta dos nossos irmãos filipenses, aquilo que Paulo fez por eles. Agradecidos pelo trabalho, pelo ministério de Paulo, que havia realizado entre aquele povo. Lembrando também que aquela comunidade em Filipos era uma comunidade cristã formada com a sua maioria por pessoas que haviam se convertido do paganismo judaico. E ali havia muitos questionamentos acerca do que eles deveriam fazer acerca da sua salvação. E aí Paulo, ele começa aqui dizendo, sede imitadores. Imitadores de quem? Ele fala, sede imitadores meus. Mas ele não estava se referindo a ele próprio. Havia alguém muito acima dele, no qual ele estava sendo imitador, o próprio Jesus Cristo. E referência que nós encontramos, como por exemplo, estamos ali em 1 Coríntios 11:1, que ele diz, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Efésios 5:1, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados. 1 Tessalonicenses 1:6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Havia um modelo, Cristo Jesus. É a Ele que Paulo estava exortando a igreja para ser imitador, não imitador de homens. E meu irmão, minha irmã, ser imitador de Cristo significa viver uma vida totalmente contrária aos padrões desse mundo, totalmente contrária àquilo que o mundo prega como certo e que é pecaminoso. Ser imitador de Cristo não é viver uma vida de tranquilidade no bem bom, mas é ser pessoas mansas, pessoas humildes de coração, pessoas compassivas, pessoas que amam, pessoas que testemunham Cristo. E muitas vezes, por conta do nosso testemunho em Cristo Jesus, nós sofreremos perseguições. Nós sofreremos perseguições por defendermos a fé em Cristo. E nessa carta, há testemunho de que até na prisão, há oportunidade de pregar o Evangelho. Ou seja, até nas nossas maiores dificuldades, quando nós não encontramos uma saída, há oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Paulo também deixa muito claro que o apostolado dele continuaria, porque não dependia dele que o evangelho fosse expandido, era obra do Espírito Santo, porque mesmo na morte dele, Cristo seria engrandecido. E ele demonstrava um desejo de partir, porque apesar da vida nos trazer também coisas boas, a vida é bela. A minha tia completou essa semana 90 anos, e ontem eu fiz uma chamada de vídeo para ela, que ela mora lá em Brasília, e a família vai tudo para lá final de semana que vem. Eu falei, explicando que eu não podia ir e tudo mais, e ela falou, meu filho, tem gente que fala que quer morrer e tudo mais, e ela é cristã, da igreja presbiteriana, e ela fala, eu não quero morrer não, é a vida que Deus me deu, eu tenho que viver essa vida com alegria. Na hora que chegar a minha hora, eu vou com alegria também, mas enquanto estou vivo eu tenho que viver com alegria. Mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É melhor do que qualquer coisa aqui nesse mundo. E que viver é Cristo e morrer é lucro, como o próprio apóstolo escreve. Mas por que imitadores de Cristo? Porque Paulo estava alertando aquela igreja para eles serem imitadores de Cristo. O que estava acontecendo? Por ser uma igreja formada ali com pessoas convertidas pelo paganismo judaico, e a cidade ali estava sendo influenciada por muitos falsos mestres, Paulo alerta, muitos são inimigos da cruz de Cristo. Muitos estão pregando coisas que são contra Cristo, são anticristos.
E aí a sua insistência ali era porque as pessoas estavam dizendo que, olha, para ser salvo, vocês têm que manter vigente a lei de Moisés em suas vidas, especialmente a prática da circuncisão, e isso perturbava a fé dos novos convertidos. Ou seja, diziam o seguinte: olha, é Cristo, mais a circuncisão, mais seguir a lei de Moisés, aí sim você vai ser salvo. E quando Paulo olha para aquela situação, ele não vê aquilo com alegria, ele fala até chorando. Ao olhar para os inimigos da cruz de Cristo, o apóstolo, ele não via aquilo com prazer, ele não ignorava aquela situação, ele via aquilo ali com tristeza, com choro, porque as pessoas estavam imitando ímpios, pessoas que não glorificavam a Jesus. E o recém-convertido é como uma criança, né? Ele vai fazendo aquilo que vão ensinando ele ali. É muito comum nós aprendermos coisas por imitação. A nossa vida, nós aprendemos por imitação. A criança, quando ela se desenvolve ali no lar, ela vai tendo as tendências e as características da família em que ela vive. E até mesmo o filho adotivo, é muito interessante que ele também adquire essas características e até características físicas da família que ele vive. Por isso que é muito importante, meus irmãos, nós darmos testemunhos de vida de Cristo para os nossos filhos, testemunhos de como nós servimos a Jesus e com alegria, para que na hora que eles tiverem uma idade, eles percebam que, olha, o meu pai sempre serviu com alegria, minha mãe sempre serviu com alegria, eu também vou servir a esse Jesus com alegria. Eu vou cuidar dos meus pais, eu vou cuidar dos meus irmãos, dos fracos, dos velhinhos, dos novos, porque eu vi esse amor dentro do meu lar. Mas muitas vezes nós vimos casas em que as famílias são desestruturadas, não tem Jesus na vida delas, e aí tem briga, tem traição, pai divorciado, pais que abandonam os filhos. Qual que é a tendência dessas crianças no futuro? Ser um adulto que carrega um monte de trauma, adulto que não vai gostar do sexo oposto porque ele via que tinha muito conflito ali, adulto que não aprendeu na infância como ser cortês, viu seu pai batendo na sua esposa, na mãe dele. O que ele vai fazer com a própria esposa? Ele vai bater na esposa. Filhas que viam a mãe apanhando também, e elas vão casar com homens também que batem nelas, porque a tendência é essa. É claro que Deus é poderoso de fazer uma transformação nesse ambiente, mas o caminho natural, infelizmente, é esse. E no aspecto religioso, no aspecto da igreja, nós precisamos entender que o cristão, ele deve consagrar a vida dele para Deus, ele deve fazer a diferença sim. Afinal de contas, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Isso significa que tudo aquilo que o mundo está fazendo de errado, eu tenho que fazer a diferença. Significa que nós estamos servindo ao verdadeiro rei, ao verdadeiro governador que governa a nossa pátria, a pátria celestial. Temos que obedecer às nossas autoridades civis? Temos que orar por elas também? Temos. Mas pode chegar um momento que elas contrariam as palavras de Deus. O que a gente vai fazer? Vai servir? Não. Aí é o momento que a gente se opõe, porque a nossa pátria não é aqui. O nosso modelo de vida é Jesus, o nosso modelo de obediência é Cristo. Mas o que a gente vê também são maus testemunhos de falsos ensinamentos. Isso é muito desastroso no nosso meio. Pessoas que pintam que só na igreja dela tem salvação. Dizem que é Jesus, mas aí eu também tenho que passar pelas águas afundando tudo, que se tiver a ponta do pé ali não valeu, tem que fazer de novo. E aí vem profecia, vem falsos deuses, pessoas que adoram os seus líderes ao invés de adorar Cristo, e muitos começam a imitar essas pessoas. Não sei se vocês já perceberam, começa a falar igual, começa a se vestir igual, começa a andar igual, aí um grupo vai lá e todo mundo faz a mesma tatuagem, mas Cristo, que é bom, fica em segundo plano. Cristo é o segundo plano da vida dessas pessoas. E muitos de nós olhamos
e nós não nos importamos, mas nós devemos nos importar sim. Como Paulo chorou por aquela situação, nós também temos que chorar pelas coisas que têm acontecido dentro das igrejas, por pessoas que não têm procurado ser imitadoras de Cristo, pelos inimigos da cruz de Cristo. Nós devemos chorar por cada um deles, por pessoas que não têm imitado Jesus, mas têm imitado o próprio homem. A palavra de Deus deixa muito clara que nós devemos ser imitadores. Muito clara que nós devemos ser imitadores do Rei, e esse Rei é Jesus. O segundo ponto da mensagem, meus irmãos, é a ilusão dos imitadores do mundo, porque o destino deles é terrível. E eu gosto da tradução da linguagem de hoje, que deixa uma questão mais clara acerca desse verso 19, da seguinte maneira: eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha, e para eles, pensam somente nas coisas que são deste mundo. As pessoas que não imitam Cristo, mas têm imitado o mundo, o destino delas também já está resolvido. Se elas continuarem nessa situação, o destino delas é a destruição no inferno. As pessoas que são contra Cristo olham para nós e falam: mas o cristianismo também quer ganhar as pessoas pelo medo. Dizem que vão morrer no inferno, que vão queimar no inferno. Nosso Deus é tão amoroso, o Deus de vocês, como que Ele vai jogar vocês no inferno? Deus nos ama, mas Ele é justo, e como Deus justo, Ele pune o pecador. Só que eu posso dizer o seguinte também, que a princípio, o Evangelho não é algo para botar medo, não ganha as pessoas pelo medo, mas ganha pelo amor, pela misericórdia de Cristo, como meio de graça, porque Ele foi lá na cruz e morreu por cada um de nós. Ele salvou o pecador eleito e arrependido, mesmo que esse pecador não mereça, porque o que nós merecemos realmente é a punição eterna, é o inferno. Mas o Senhor olhou os seus filhos e os salvou através de Jesus. Só que uma coisa, olhar para o inferno é para meter medo mesmo. Deve ser algo que causa medo de verdade, porque o sofrimento lá vai ser para sempre. Esse sofrimento que a gente passa no mundo aqui é fichinha, não se compara ao que está esperando aqueles que vão para o inferno. O juízo de Deus não vai ser temporário, não vai ter um período depois, exterminou aquela pessoa. Não, vai ser eterno. As pessoas viverão num sofrimento que nunca mais vai acabar. Eu assisti esses dias um vídeo, e uma das irmãs que chegou a comentar aqui no estudo de quinta-feira, de alguns artistas falando sobre o que eles acham do inferno. E assim, dá vontade de chorar. Um dizia: o inferno é melhor porque lá tem cervejinha, tem churrasco. No céu não, no céu só vai ter gente lá de asinha batendo, não vai ter graça. Outro dizia o seguinte: eu prefiro ir para o inferno, porque no céu não vai ter, falou o nome lá da pessoa, gente que eu não gosto. E aí o outro ainda vem e fala: Deus vai se arrepender se não me levar. As pessoas estão iludidas, as pessoas estão brincando com o futuro, estão brincando com Deus. Elas acham que os prazeres que o pecado traz para elas, como promiscuidade sexual, como embriaguez, como amor ao dinheiro, como poder, como amor aos próprios homens, é o que importa para elas. Não pensam na vida depois da terra, o que vai acontecer com elas. Muitos sequer acreditam no inferno, e os que falam sobre o inferno falam essas bobagens aí.
E alguns acham que o inferno vai proporcionar os prazeres que eles estão achando que é o que vale a pena. Coitados, pobres dessas pessoas. Mas essas pessoas são um reflexo dessa sociedade que nós vivemos. Uma sociedade que busca pela ilusão imitar o mundo. Uma sociedade que busca pelo próprio prazer. E isso tem refletido em várias esferas, como na esfera política. Há um grupo que gosta de um tal no poder que já foi condenado por corrupção, desviou milhões, mas porque ele defende todo tipo de libertinagem, todo tipo de situação que eles acham que vale a pena, vão lá e apoiam esse cara. Há um outro grupo que defende o outro lado, que fala que defende pátria e família, levanta a bandeira de Israel, e olha gente, bandeira é a nação bíblica de Israel, que fala que é a nação, o povo escolhido de Deus, não é um país ali num lugar, é o povo de Deus que viveu, que vive, que ainda viverá, formado pelos salvos, pelos eleitos, pela igreja de Deus, por aqueles que Deus escolheu para fazer parte do seu povo. E aí a gente vê dois extremos e a gente não vê cristãos buscando escolher líderes que realmente temem a Deus, buscando líderes que são imitadores de Cristo. Aí muitos vão dizer, mas não adianta, porque lá já está tudo corrompido mesmo, e chega lá, vai se corromper também. Será? O que nós temos feito quando nós vimos um jovem na igreja, uma jovem, que tem interesse pela política? Por que nós então não incentivamos esse jovem, essa jovem, a enxergar a política pela perspectiva cristã, entendendo que Deus tem cuidado de tudo e que se nós desenvolvemos um viés político pensando em glorificar a Deus, isso vai ser bom para a nação. Se a gente deixar sempre aquele mesmo povo ali, vai perpetuar no poder mesmo. E nós, como igreja de Cristo, nós não somos políticos, nós não temos um viés, mas nós temos que estar envolvido ali para que haja transformação, e temos que buscar meios que glorifiquem a Deus. Outro ponto que a gente vê é a sociedade vergonhosa, ao estado de vergonha orgulhosa, e para mim, isso não tem que ser motivo de orgulho nenhum, como por exemplo, passeata do orgulho, vou até ler aqui que já é tanta letra, passeata do orgulho LGBTQIAPN+, tá, cada dia está maior isso aí. Agora marcha para Exu, as pessoas estão se sentindo orgulhosas disso, desviar milhões e nada acontecer, porque a mais alta corte do nosso país, na hora que chega o processo lá, eles liberam o criminoso, e tem sido orgulho para essas pessoas, mas é uma grande vergonha. E na religião também nós vemos ações vergonhosas, tem sido motivo de orgulho para essas pessoas. É profeta Mirim falando um inglês ali que não é inglês coisa nenhuma, coisa horrível de ouvir, que com toda a prepotência. É homem que diz que é apóstolo, se nomeia apóstolo, mas nunca viveu com Cristo, nunca teve um encontro com Cristo, e só quer viver na luxúria, recebendo os dízimos. É curandeiro espiritual, que anda com cabelinho no gel, roupa grudadinha, outro que se veste de pano de saco, e essas igrejas estão lotadas de gente mentirosa, que tem pregado coisas que tem levado aquele povo para o inferno, mas o povo vai atrás, porque é do interesse deles. As pessoas abrem as portas, não pregam arrependimento, não pregam o verdadeiro evangelho, não incentivam que as pessoas mudem de vida. Afinal de contas dizem, mas Jesus andou com ladrão, andou com prostituta, mas esquecem que as pessoas que foram até Cristo, elas foram transformadas. Aqueles que não foram transformados se afastaram, como o exemplo do jovem rico. Aquele que tem um encontro com Cristo tem uma mudança verdadeira de vida. Aquele que não tem, continua se preocupando com o próprio umbigo. E o grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo, é uma coisa que fica para a teoria, porque não há prática cristã na vida das pessoas. É uma preocupação com coisa terrena, é uma prioridade de pessoas que têm vivido o mundo preso nos seus pecados,
Elas não estão vendo a necessidade da independência com Deus, o único capaz de nos libertar dessa vida pecaminosa. Elas não têm visto a oportunidade de viver uma vida glorificando esse nome poderoso. É isso que realmente deveria ser a verdadeira busca dessas pessoas. Mas os imitadores do mundo querem a glória para si. Os imitadores do mundo querem a glória para si e não a glória de Deus. Mas o Senhor traz uma boa notícia para os imitadores de Cristo. A verdade para os imitadores de Cristo. Versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quando nós passamos a olhar para esse mundo, entendemos que nós não somos desse mundo, a nossa cosmovisão, a nossa perspectiva de mundo muda radicalmente. O mundo que pinta de uma maneira bela o pecado, a gente percebe que aquilo ali é uma ilusão. O mundo que fala que aquilo é prazeroso, para nós, causa embrulho no estômago, causa enjoo, dá vontade de chorar. E a partir de então nós passamos a sentir prazer de sermos imitadores de Cristo, porque nós entendemos que nós não somos esse mundo, a nossa pátria está nos céus. E o verso 20, quando fala da pátria, essa pátria tem sentido de uma comunidade, de um grupo de pessoas organizadas, sob a ordem de um único e justo governo. Um lugar onde a pessoa tem a sua cidadania e lealdade. Essa pátria, meus irmãos, essa pátria independente, ela é real, ela existe. As pessoas vivem e viverão. Todos os seus cidadãos que foram salvos dos seus pecados, libertos por Cristo Jesus, estarão lá. Essa pátria é o reino de Deus, essa pátria é o céu. O autor da carta aos Filipenses, quando ele escreve esse documento, ele estava passando por grandes apuros, ele estava passando por grandes aflições, mas mesmo assim ele enxergava a alegria, ele enxergava esperança, ele sabia que aquele sofrimento na prisão era temporário, que aquilo ali iria acabar. Ele entendia que o Senhor Jesus Cristo era o seu Senhor, era a sua salvação. Não havia outro caminho, meus irmãos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que Ele é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. O apóstolo estava dizendo que enquanto os imitadores do mundo têm o seu coração preso naquilo que é temporário, naquilo que leva para o inferno, os imitadores de Cristo têm o seu coração preso na pátria celestial, presos em Jesus, aquilo que é eterno, aquilo que vai lhes trazer um benefício por toda a vida. E diferente dos maus exemplos que eu dei, meus irmãos, esses artistas que ficam iludidos com o inferno e acham que o céu é ruim, a promessa do Senhor para cada um de nós, para aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, é tão espetacular, que a nossa imaginação não consegue alcançar como será esse lugar. Na carta aos Coríntios diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A ilustração que o apóstolo João dá em Apocalipse 21, que nós lemos hoje, de ruas de ouro, de portas e pérolas, são metáforas para dizer o quê? Olha, tudo aquilo que você olha para esse mundo e acha que é tão valioso, que é tão importante, lá no céu serão coisas comuns. Porque a glória de Deus é maior do que tudo aquilo, a majestade de Deus é tão poderosa, que aquilo ali se torna coisa comum, vai fazer parte do nosso dia a dia. Essa é a realidade para aqueles que estão salvos por Cristo. A realidade, meus irmãos, é que o céu e o inferno existem. Todos aqueles que morreram já estão nesses lugares determinados por Deus. Aqueles
que não glorificaram a Deus, aqueles que não foram imitadores de Cristo, já estão no inferno sendo punidos eternamente. Os que foram salvos por Cristo, que glorificaram a Deus em suas vidas, que aceitaram Jesus Cristo, que foram imitadores dele, já estão nos céus, usufruindo de todos os prazeres celestiais que o Senhor tem prometido para cada um de nós. As suas almas já foram glorificadas e já estão livres do pecado. E para todos esses chegará o grande dia, o dia final, o dia da ressurreição, onde todos irão ressuscitar. Aqueles que estiveram com seu coração no mundo ressuscitarão para receberem a sentença final do juízo eterno. Aqueles que foram glorificados, cidadãos da pátria celestial, sejam vivos, que terão seu corpo transformado, seu corpo glorificado, ou os mortos ressuscitados, viverão eternamente com Deus em corpos renovados, em corpos como de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17, deixa isso muito claro: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É como um casamento. Nós, a noiva, estaremos indo ao encontro do noivo nos ares, e ali naquele encontro nós seremos recebidos pelo nosso Senhor com a comissão que virá com Ele, e todos nós viveremos com Ele eternamente no seu reino celestial. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Embora nós não mereçamos, embora nós sejamos malditos pecadores, nós teremos por meio de Cristo Jesus acesso ao reino dele, em razão da sua obra naquela cruz que derramou o seu sangue por cada um de nós, pagando o preço dos nossos pecados. Transformados estamos pela cruz de Cristo, e passamos então a viver nessa expectativa da grande chegada do nosso Senhor, com a expectativa de vivermos na pátria celestial. Tudo isso aqui é temporário, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós é eterno. O Deus verdadeiro, o Deus eterno, aquele que nos chamou, aquele que já cumpriu tudo o que prometeu, irá cumprir o seu último ato na história da redenção, com Jesus voltando para resgatar a sua igreja. A vida nesse mundo, meus irmãos, como forasteiros que somos, estamos aqui de passagem, será uma vida de muitas vezes as pessoas se opondo contra nós, nos perseguindo, e até outras pessoas nos incentivando a nos afastar de Cristo para sermos imitadores dela. Mas Deus nos perseverará para seguirmos no caminho da salvação. Ele estará conosco até o grande dia do nosso encontro com Jesus Cristo. E isso não é para a nossa glória, porque imitadores de Cristo glorificam ao seu Senhor. Meus irmãos, caminhando para a conclusão, como eu falei no começo, hoje é 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Mas muitas histórias são contadas, elas são aumentadas, muitas inventadas. E o dia da independência, algumas partes dessa história não foi diferente. Realmente a data existiu, mas algumas ilusões foram criadas para dar empoderamento para aquele momento. A verdade por trás desse grito, meus irmãos, é que a história do dia da independência do Brasil não se limita só ao grito do Ipiranga. Ao longo e complexo processo que envolveu populares, disputas políticas, arranjos das elites, que culminou na independência de Portugal, fez com que Dom Pedro tenha proclamado a separação dos países à margem do Ipiranga. E esse foi um desfecho de um ato que já era temido lá atrás. O Brasil só se tornou independente depois da expulsão definitiva dos portugueses e de algumas províncias que foram até 1825. Mas Dom Pedro estava já tão irritado com tanta carta que estava chegando para ele, e recebendo agora a carta da sua esposa, gerou nele assim esse medo das coisas que poderiam acontecer dali para frente, e que o pior acontecesse.
Então ele proclamou ali a independência do Brasil. Até essa pintura aí bonita, com um monte de cavalo, o príncipe ali no alto ali do morro, foi pintado por Pedro Américo, num relato que realmente aconteceu. Era um período que o iluminismo estava assim aflorando a época, né? E era muito importante, então, um príncipe no alto do monte montado num cavalo para dar essa imponência para esse príncipe. Mas ele não estava nem montado num cavalo. E o lugar não tinha nem esses montes aí. As viagens longas eram feitas por burrinho. Então ele estava no lombo de um jumento. A historiadora Isabel Lustosa escreveu em seu livro Dom Pedro I, um herói sem nenhum caráter, que na época de Dom Pedro o mundo estava vivendo a Revolução Iluminista e havia uma mitologia em torno dos reis, com muitas contradições. Dom Pedro era uma das contradições. O que nós podemos aprender com o texto e essa história? Que heróis humanos nem sempre são heróis. Percebem que muitos nos enganam? Muitas ilusões são criadas e as pessoas se apaixonam por esse mundo caído. As pessoas ficam presas nos seus benefícios temporários e esquecem dos benefícios eternos. As pessoas depositam as suas esperanças em líderes humanos corruptos e cada dia mais têm se afastado de Cristo. Mas nós temos um herói verdadeiro. Essa é a boa notícia. Nosso herói verdadeiro é o próprio Deus, aquele que se revelou nas Escrituras. E não foram ilusões, as grandes verdades estão aqui, inspiradas pelo Espírito Santo a homens santos, os quais nos trazem a palavra de salvação. O nosso verdadeiro herói é Jesus Cristo, aquele que esvaziou-se de sua glória, se fazendo como um de nós e morrendo naquela cruz por cada um de nós. Aquele que ressuscitou no terceiro dia e vive eternamente. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo de vida. Sejam imitadores, meus irmãos, do Rei Eterno. Sejam imitadores de Jesus Cristo. Sejam verdadeiros adoradores, porque o Senhor quer de nós que sejamos adoradores em espírito e em verdade. E se é um Deus santo, Ele quer de cada um de nós santidade. Busque santidade na vida de vocês. Não busque independência de homens, não confiem em ímpios. O único capaz de realmente alterar a nossa história, o único capaz de transformar a nossa pátria, de transformar a nossa nação, é Jesus Cristo. E é aquele que preparou uma pátria celestial para cada um de nós. Viva uma vida para Ele, viva uma vida de santidade, sejam seus imitadores, pois Jesus é aquele que nos dá a verdadeira esperança. Jesus Cristo é aquele que nos coloca na sua pátria celestial, é aquele que derramou o seu sangue, e é aquele que nos deixou para relembrarmos o seu sacrifício, até a sua volta, o meio de graça, a Santa Ceia. Nós passaremos daqui a pouquinho por esse momento, em que nós relembraremos o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, o sacrifício que Ele fez por cada um de nós, derramando o seu sangue para nos salvar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Vamos fechar nossos olhos enquanto nos preparamos. Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez, nós damos graças, Senhor, pela mensagem que o Senhor nos traz essa noite, pela oportunidade de estarmos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Obrigado a Deus pelo lugar que o Senhor nos colocou para vivermos o Brasil. Apesar de tudo, nós somos alegres, ó Deus, pelo Senhor ter nos escolhido a viver aqui, e damos graças ao Senhor por isso, que nós sejamos luz nesse país, que sejamos sal nessa nação, e que acima de tudo vivamos uma vida já para a glória do Seu reino, ó Deus, pensando naquilo que é eterno, vivendo como verdadeiros cidadãos dos céus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.